Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um dos nossos encontros assíncronos. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema chamado fontes de financiamento de longo prazo. Então, nós já tratamos sobre alavancagem operacional, alavancagem financeira, já falamos sobre o custo e a estrutura de capital. E hoje, para fechar o nosso primeiro bimestre, né, antes da nossa primeira avaliação aí, nossa prova, nós vamos falar sobre fontes de financiamento de longo prazo. Eu trouxe aqui alguns slides que vocês devem irem acompanhando aí, né? Então, a primeira coisa para a gente entender, a gente deve entender o que são fontes de financiamento de longo prazo. O que são essas fontes de financiamento de longo prazo, né, pessoal? Elas servem, o nome já está dizendo, para financiar o capital investido na empresa, né? Ela serve para financiar os ativos circulantes ou fixos. Principalmente as de longo prazo, elas servem para, dentro daquela estratégia que a gente já aprendeu de curto financia curto e longo financia longo, né? A gente não deve se arriscar financeiramente financiando ativos fixos ou permanentes com recursos de curto prazo. Por quê? Porque recursos de curto prazo, ainda que sejam mais baratos que recursos de longo prazo, eles exigem um pagamento mais imediato, correto? Né? Uma exigibilidade de curto prazo. E os ativos fixos, o que são ativos fixos? São aqueles ativos não circulantes, né? Ali está o grupo do permanente, que é o intangível, imobilizado, e os investimentos, eles demoram mais tempo para dar algum resultado para a empresa. Então, aqui é importante a gente entender que as fontes de financiamento de longo prazo, elas devem financiar os ativos fixos, mas podem, obviamente, a gente sabe que pode existir capital de giro próprio. O que é capital de giro próprio? É aquele capital de longo prazo, especialmente DPL, que está sendo financiado o giro da empresa. Essas empresas, elas têm uma liquidez bem alta, né? Pouco endividamento de curto prazo, mas em compensação a rentabilidade delas cai, né? Então a gente vai focar hoje nas formas, né, aonde vocês podem captar esses recursos. Especialmente as grandes empresas, né, elas pegam isso, as pequenas e as grandes, mas as grandes têm uma amplitude maior de financiamento, né, que elas podem pegar no mercado monetário. Vou falar esses mercados, o mercado de crédito, que é um pouquinho diferente do mercado monetário, no mercado cambial também é possível, e no mercado de capitais. Então, vamos entender a diferença entre esses mercados, né? O mercado monetário é o mercado de curto prazo, das operações de curtíssimo prazo, né? Esse não é o nosso foco aqui, né? É bancos, né? O mercado monetário nos dá aqueles financiamentos de curto prazo, de giro, vamos dizer assim, rápido. O mercado de crédito já nos interessa mais, é aquele que atende às necessidades de financiamento de curto, médio e até longo prazo, sem problema nenhum, né? Aqui estão os financiamentos, os empréstimos, as factorings, né? Que podem ou não ser transferíveis. O que significa ali podem ou não ser transferíveis? Você pode, por exemplo, aqui entra os consórcios, né? Consórcio está no mercado de crédito. Por exemplo, eu quero comprar um carro para a empresa, eu posso fazer um consórcio? Pode, é interessante, por quê? Porque está no mercado de crédito, tu tem um alastramento, né? Você vai pagando e pode dar lances, né? E também pode transferir, passar aquele prêmio, né, para outra pessoa. Então isso é bem interessante, né? O mercado monetário é mais difícil, você tem que quitar a sua dívida, você não consegue transferir um empréstimo para uma outra pessoa. Você tem que quitar, né, o empréstimo e fazer outro, né? O mercado de crédito permite, até mesmo para financiamentos, né? De imobiliários, de máquinas, né? O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, trabalha muito no mercado de crédito e de financiamento para as empresas, né? O câmbio, o mercado de câmbio também é uma operação, né, impossível. O mercado de câmbio, você já sabe, é compra e venda de moeda estrangeira. É nós buscarmos fontes fora do país. Claro que hoje
cada vez mais está mais difícil isso, né, para o brasileiro por causa da moeda, né, da desvalorização do real em relação a outras moedas internacionais de maior poder aquisitivo, especialmente dólar, né, euro, libras e aí vai. Então a gente tem esses cenários aí possíveis para financiar a empresa. E o mercado de capitais, né, voltados para as grandes companhias, é um mercado bastante interessante, né? Por quê? Porque no mercado de capitais vocês não vão achar só investimento próprio, né? Capital próprio. Vocês vão achar títulos de médio e longo prazo. E entre esses títulos tem capital de terceiros e capital próprio, né? Vocês vão ver que eu vou dividir ele ali em dois segmentos. O mercado de recursos de financiamento de longo prazo, as debêntures, as debêntures são títulos, pessoal, que você pega no mercado de capitais, do qual a pessoa que te empresta, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, ela não vira sócio da empresa, ela é um passivo exigível de longo prazo, tá? Ela fica lá nos exigíveis, ela quase que funciona como investidora, a diferença é que ela não é acionista da empresa, ela empresta o dinheiro, obviamente, a juro, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, com a garantia de que ela vai receber um dinheiro de volta, né, e mais o juro, e vai financiar a empresa, tá? Onde é que vocês encontram o mercado de debêntures? Lá dentro do mercado de capitais. Às vezes a gente acha que no mercado de capitais só existe ações, e eu quero mostrar para vocês que no mercado de capitais também é possível a captação de debêntures. E, obviamente, lá no mercado de capitais, vocês vão encontrar o mercado de ações, o mercado acionário, que aí, diferente do mercado de debêntures, esse mercado é onde vocês querem captar capital próprio para a empresa, né? Que também é um recurso de longo prazo. Por quê? Porque os sócios não podem exigir da empresa um retorno imediato, ele é não exigível. Geralmente, o acionista ele vai ter resultado somente quando a empresa tiver lucro e né? Porque se o lucro é dele, o prejuízo também é, e na forma de dividendos que são distribuídos pelo menos uma vez por ano a partir do lucro, tá? Tem empresas que demoram às vezes um pouco para distribuir ou deixam de distribuir porque teve prejuízo. Então é interessante notar que o mercado de ações está dentro do mercado de capitais. Então aí está posto os mercados. Eu vou começar um pouquinho com o financiamento dos recursos próprios. O financiamento dos recursos próprios, que eu coloquei aí para vocês, ele segue uma lógica, né? Então, capital próprio, onde que eu busco, não é no mercado de crédito, não é no mercado de câmbio, até poderia, né? Se eu for investir numa bolsa, né, externa, que daí vai envolver também o mercado de câmbio, mas basicamente o mercado de capital a gente capta no mercado de capitais, né? Então, onde eu vou conseguir acionista. Claro que se eu estiver falando de uma startup, né, que é empresas que há uma possibilidade de escalonar o negócio rápido, né, acelera rápido, né, e tem um custo constante, receita alta e custo constante. Esse é o conceito basicamente de startup. Professora, eu vou fazer uma startup, né, vou criar uma inovação tecnológica, vou empreender. Como é que eu consigo isso, né? Existe, né, a possibilidade de conseguir um investidor anjo, né? Isso a partir da apresentação de um pitch, né, de algum investidor, pessoa física ou pessoa jurídica, né, fundos de investimento, né, que possam financiar. Então também seria uma opção. Falando um pouquinho do mercado de capitais, né, que é o mais comum, a gente precisa entender duas maneiras. Tem duas maneiras dentro do financiamento de capital próprio de vocês financiarem uma empresa. A primeira delas, gente, é lucros retidos, é a mais barata de todas. O que seria lucros retidos, né? Lucros retidos, pessoal, basicamente é deixar parte daquele lucro, né, da diferença entre a receita, o custo e a despesa, e reinvestir na empresa. A gente vai falar um pouquinho disso lá no nosso conteúdo de destinação do lucro, que seria uma possibilidade de não tirar tudo da empresa, né? Esse é o meio mais barato, vamos dizer assim, até mesmo que financiamento. Por quê? Porque não tem o pagamento de taxas de juros, né? Mas vocês vão ver que no Brasil, para as grandes companhias, não tem a possibilidade de reter tudo. Nós vamos falar da política de dividendos e vocês vão ver que a legislação brasileira, para as sociedades anônimas, ela obriga
um dividendo mínimo, tá? Então não dá para reter tudo, não dá para autofinanciar tudo, mas dá para financiar uma parte, tá? Nós vamos deixar isso aqui um pouquinho mais para frente. Bom, outra maneira, prof, preciso de dinheiro. Imagine que vocês têm uma sociedade anônima e precisam de R$1 milhão para fazer a compra de uma expansão na empresa, né? Queria abrir uma filial ou ampliar o setor produtivo da empresa. Como é que vocês podem captar? Bancos, obviamente, ou mercado acionário, né? Vamos subscrever e integralizar ações. Então é interessante entender como é que isso ocorre. Gente, é importante entender que a emissão de uma ação, o primeiro passo é decidir por que emitir, convencer os acionistas. Os acionistas são pessoas que têm parte do capital da empresa na forma de ação. A ação é a menor cota de um capital. Uma ação ela vai ter um valor lá, de mercado, o preço dela, né? Então comprei a ação a R$50, tá? E eu tenho 10 ações, né? Eu tenho R$5 mil do capital daquela empresa. Então, R$5 mil, perdão, comprei 500 ações, então tenho R$5 mil do capital daquela empresa. Então, vejam que isso é uma decisão que o comprador vai decidir comprar. Mas como é que eu decido emitir? Será que eu posso, por conta própria, eu gerei? Não, vocês, primeira coisa, tem que convencer os acionistas, os demais acionistas, porque é um grupo de acionistas, por que emitir novas ações. Então, esse é o primeiro passo. Vocês têm que convencer 50 mais 1, né? Então, a metade. E aí já é importante definir por quê, mostrar por quê. Olha, porque nós precisamos de investimento, o banco tá tanto, né? Mostrar aquela estrutura de capital ótima, lembra que nós já falamos lá da teoria convencional. Ó, eu preciso pegar 40 com banco e 60 desse 1 milhão aí com capital próprio, né? O banco só me dá 40. Mesmo que seja mais barato. Não consigo pegar tudo. Então eu vou emitir. Para emitir, vai ter que mandar para uma instituição financeira, né? A emissão, as empresas não fazem por conta própria. Aqui entra as nossas famosas, que a gente chama, as nossas famosas intermediadoras, aqui as corretoras, né? As corretoras fazem esse trabalho, né? De intermediar a compra e a venda de ações no mercado de capitais, né? Obviamente tem um custo. Quando a empresa faz essa emissão no mercado, a gente diz que é mercado primário. Por quê? Porque passa pelo caixa da empresa, né? A primeira emissão, ela sempre se dá no mercado primário, a segunda, a terceira. Toda vez que a empresa emitir, entra uma corretora e manda para o mercado pela primeira vez, segunda, terceira, é mercado primário. Quando é que entra para o mercado secundário? A empresa colocou 1000 ações a R$50. Professora, ok, aí eu comprei, a Júlia comprou, o Fernando comprou. Isso tudo nós compramos no mercado primário. Só que agora eu, Larissa, o grande poder da ação é que eu posso transferir, eu posso vender. Eu ganho sempre de duas maneiras no mercado de capitais. Com os dividendos, se eu tiver posse no final do ano e uma empresa tiver lucro, eu vou ganhar com os dividendos distribuídos e eu também posso ganhar com o ganho de capital. O que é o ganho de capital? A diferença entre a compra e a venda. Então eu comprei lá no início do ano 50 ações. Recebi dividendos no final do ano e no início do próximo a minha ação tá valorizando, eu vou vender. Eu vendo pro Felipe. Bom, o Felipe, agora essa operação entre eu e o Felipe já não é mais no mercado primário, é no mercado secundário. Então, quando ocorre entre acionistas, é no mercado secundário, tá? Mercado primário é quando envolve a compra e a venda com a empresa. A gente diz quando esse dinheiro entra primeiramente no caixa da empresa, depois essa ação circula. Aí o Felipe pode vender para a Joana, que pode vender para o Carlos, que pode vender para o Maurício, que pode vender para o Mário, que pode vender, e assim sucessivamente. Isso vai ocorrer no mercado secundário, tá? A empresa nem sabe com quem que tá, porque é um mercado pulverizado, né? Está sendo negociado. A empresa, quem tiver de posse da ação, quando ela distribuir, é que a empresa vai pagar o dividendo para aquele acionista que tiver de posse, né? Então, vocês podem estar se perguntando, prof, eu posso comprar uma ação e não receber dividendo por ela? Pode, se tu comprar uma ação e vender antes da distribuição de dividendos, quem vai receber é o comprador, e não você. Tá ok? Então, essa emissão é bem importante, esse trajetinho ali é bem importante vocês entenderem. Eu vou me especificar um pouquinho mais em cada etapa. Então, a primeira etapa,
A emissão, eu já acabei falando, né? Primeiro motivo, vocês têm que convencer os demais acionistas por quê, né? Então dizer, olha, nós temos um motivo, precisamos de capital 1 milhão, não conseguimos, né? Não temos lucro retidos, não temos como pegar em banco, é muito caro, o banco nos dá uma parte, não nos dá tudo, vamos emitir. Aí tem uma outra decisão, decidir se vai ser ações ordinárias ou ações preferenciais. Ações ordinárias, o nome já está dizendo, ordinárias elas têm direito a voto, gente, na Assembleia, tá? Mas elas não têm preferência na distribuição de dividendos, né? Então isso é bem importante. As ações ordinárias são aquelas que o acionista tem direito a voto, mas não tem preferência. Cuidado, não é que ele não receba dividendos, ele não tem preferência na distribuição. O que é preferência? Na ordem. Então, primeiro lá, eu vou pagando, existe uma ordem de exigibilidade, daí chegou no PL, na hora de dissolver a empresa, ou na venda, na troca. Quem é que recebe primeiro? As PNs, as preferenciais. As ONs recebem depois das PNs. Ali tem um tag log, só para explicar, que eu coloquei ali para vocês. Existe uma coisa chamada tag log. Vocês vão ver na literatura, um exercício, né? Falando sobre o tag log. O que é o tag log? O tag log é uma cláusula de proteção para o acionista minoritário. Tá? E é só para os ordinários. Imaginem que eu tenho 60% do capital de uma empresa, então eu sou acionista majoritário. E o Felipe tem 2%, ele é pequenininho, né? E eu resolvo vender o meu 60% para o Paulo. Ou seja, o controle da empresa vai mudar, eu estou saindo do negócio. Existe o que a gente chama de uma cláusula de proteção, tá, gente? Que no caso da dissolução do controle ou da venda completa da companhia, o acionista minoritário ele tem que estar protegido. O que é protegido? 80%, no mínimo 80% do valor que foi pago para mim, tá? Existe até tag log de 100%, aí é uma coisa estabelecida, mas a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela estabelece que no mínimo 80% do valor que foi pago para mim, que sou acionista majoritária, tem que ser pago para o Paulo também, tá? Caso, claro, obviamente o Paulo aceite trocar, vender as dele, né? Então é bem importante a gente entender que existe uma cláusula, mas é só para o acionista ordinário minoritário, né? Então no caso de dissolução ou troca do controle, dissolução é fazer companhia, né? Venda, quebra, né? Ou troca do controle majoritário, eu tenho uma cláusula de proteção se eu sou acionista minoritário. As ações PN, o nome já está dizendo, são aquelas, pessoal, que têm preferência na distribuição de dividendos mínimos ou fixos, depois nós vamos aprender o que é mínimo ou fixo, né? E no reembolso do capital, né? Então, no reembolso. O que é o reembolso, né? No caso da dissolução, uma companhia que vem a vir a quebrar, pagou todos os exigíveis, aí começou a sobrar dinheiro, quem é que recebe primeiro? Os PNs. Entretanto, ela não tem direito a voto, né, gente? Não tem. Se eu comprar uma ação PN, eu não decido nada, eu não voto. Eu posso até participar. A gente fala muito em governança corporativa, né? Em proteção dos acionistas, em score de transparência, de accountability, que é uma ideia de trazer mais os acionistas para as decisões. Porém, a própria legislação protege, né, e diferencia que os PNs não têm direito a voto ou restringem o que eles podem votar, né? Coisas mais de menor impacto, né? A gente diz assim. Bom, a emissão, aí ainda a gente precisa entender que a emissão, quando for a primeira emissão, pessoal, essa é a primeira, pela primeira vez no mercado. Então, imagina que eu entrei no mercado de capitais e agora eu quero começar a vender ações. A gente chama que é uma IPO, tá? É uma IPO, uma oferta pública inicial, tá? E aí, a primeira é uma IPO, a partir da segunda, terceira já não é mais, é só a primeira. Então, vou repetir, IPO, oferta pública inicial, é quando a empresa emite pela primeira vez. Se ela já emitiu e começou a segunda, terceira, não é mais uma IPO, ok? Aí, todas as emissões que ocorrem da empresa para o mercado são primárias. Todas as emissões que ocorrem entre os acionistas são secundárias, tá?
Então é importante também diferenciar primária e secundária. Vamos falar um pouco das instituições intermediadoras. Quem são? São as corretoras, as distribuidoras, tem bancos de investimento que trabalham também com essa política, né? Eles intermediam a compra entre compradores e vendedores, pessoas que querem comprar ações e pessoas que querem vender. E aí existe 3 tipos, as corretoras, né? Como é que elas fazem isso? É contrato, né, gente? Então imagine que eu quero emitir lá 1000 ações a R$1.000 no mercado de capitais. Sou uma sociedade anônima de capital aberto, tô lá na bolsa, na B3, e eu quero fazer emissão. Eu vou contratar uma corretora, um banco de investimento, uma distribuidora de ações. E aí é importante, pessoal, entender que existe algumas regras. A primeira possibilidade é fazer um contrato que a gente chama underwrite. O que é? Do tipo puro. Ah, uma expressão inglesa, subscrição do tipo puro. O que é subscrição do tipo puro? A corretora compra todas as tuas ações e vende no mercado. Então, do tipo puro, a corretora já te dá o dinheiro e assume o risco totalmente, né? Porque ela vai vender depois. A corretora não tem a intenção de ficar, mas ela faz um contrato contigo que ela diz assim, eu vou comprar tudo agora, já vou te dar o dinheiro e vou vender depois, tá? Esse tipo, obviamente, a corretora cobra mais caro e não é muito comum. É difícil a corretora que aceita fazer subscrição do tipo puro, ou seja, ela assume o risco. Subscrição do tipo residual ou stand-by. O que é essa subscrição? Vamos entender. A corretora leva para o mercado, vende algumas e compra o resíduo. Aquilo que ela não conseguiu vender, ela pode comprar da empresa, né? Então ela diz assim, olha, caso eu não venda o resíduo, eu vou ficar mais um tempo. Então, de certa forma, a empresa aqui também está num risco médio, né? Perdão, a corretora está num risco médio. Ela tenta vender e diz assim, eu só vou comprar o resíduo. E a subscrição pelo melhor esforço, que é a mais comum, a corretora não vai comprar nada, ela vai levar para o mercado, vai tentar vender para vocês, né, negociar, e por isso que é melhor esforço, e caso ela não venda, ela devolve as ações para a empresa, né? Então veja, e aí obviamente cada corretora tem um custo, tem um tipo de operação. Se ela decidir pelo tipo puro, ela vai querer cobrar mais, a taxa de operação dela é maior. Se ela fizer do tipo residual, já é intermediária. E se ela fazer por menor esforço, obviamente a corretora tem que cobrar mais barato, porque ela vai tentar, claro que ela é um vendedor, né? Imagine um produto. É que nem eu dizer assim pro vendedor, tu compra os produtos e tenta vender para os clientes. Esse seria o tipo puro, cara. E se eu não vender, azar, lascou. Residual, não. Vou te dar 50 produtos, o que tu não vender pro mercado, o resíduo é teu, tu vai ter que comprar. E melhor esforço seria tenta vender. Se não vender, me dá de volta, me devolve. Não tem custo para ti e para mim, só tu tenta vender tudo, tá? Então, esses são tipos de contrato que as empresas, as sociedades anônimas e as corretoras podem estabelecer, né? Obviamente, tem custos de operação, se for no mercado internacional, vai ter câmbio, né? Vai ter taxa de risco, vai ter spread de risco, vai ter um monte de tarifas aí e, obviamente, definindo o tipo de subscrição mais ainda. Bom, mas como é que a gente estabelece o valor de uma ação, prof? Como é que eu estabeleço? Bom, primeiro existe o CAPM, né, que vocês já aprenderam lá no nosso conteúdo anterior. E existe o modelo de Gordon, que eu falei lá e disse que ia mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. O modelo de Gordon é aquele baseado no fluxo de caixa descontado. O que é o fluxo de caixa descontado? É nada mais aquilo que eu falei, trazer o dividendo de uma data 1 ao valor presente atual, né? Então, é aquela ideia de trazer a valor presente os dividendos futuros, né? Então, aqui o que eu preciso, né? Tem uma fórmula, PO é P0, o valor teórico de uma ação, é chamado, são siglas americanas, o modelo de Gordon é o americano que criou, né? Dividendo antecipado no primeiro período é o D1, dividido por I menos G. O que é I? É a rentabilidade esperada pelo acionista, né? É o KE, que a gente também já aprendeu anteriormente, é o custo esperado do capital próprio que o acionista já estabeleceu. G é a taxa de crescimento dos dividendos. Quanto que a empresa espera que os dividendos cresçam num determinado ano? Obviamente, vocês vão me perguntar, prof, para mim ter o modelo de Gordon,
eu preciso então ter a rentabilidade esperada, o CAE perfeito, preciso ter uma expectativa de crescimento dos dividendos de um ano para o outro, exatamente, e eu ainda preciso ter um valor de dividendo. Se for o primeiro ano da empresa que não distribuiu nada, não tem como calcular pelo modelo de Gordon. Não tem, porque a gente não tem esse valor de dividendo. Então, essa é uma das maneiras, além do CAPM, da gente estabelecer ali, o CAPM, obviamente, da rentabilidade, né, da carteira com base no risco. Aqui vai nos dar o valor teórico da ação. Por que teórico? Porque se eu vender por maior, melhor para mim. Se eu vender por mais baixo, eu estou perdendo. Então, vamos entender aqui um exemplo para vocês captarem. Supondo ainda que a política de distribuição anual de dividendos é de R$3 por ação. Então, aqui tem uma prática. Cada ação recebe R$3 por ação. E estima uma taxa de crescimento dos lucros por ação de 5% ao ano. Ó, já tem uma taxa de crescimento, né? O G. Qual seria o valor pago pela ação, sabendo que o investidor deseja uma rentabilidade mínima de 20%? Deu o custo de oportunidade ali, o I, ou seja, o investidor ele quer no mínimo 20%. Como é que eu calculo? Bem fácil, boto na fórmula 3, que é o valor do dividendo pago por ação, dividido por 0,20 menos 0,5. Vocês vão descobrir que R$20 é o valor teórico dessa ação. O que significa? Se eu for lá no mercado de capitais e oferecer essa ação, qual é o valor mínimo que eu deveria vender? Por 20. Imagine que eu chego lá e o cara quer comprar por 25, melhor para mim. Agora eu chego lá e o cara diz, eu dou R$5, eu tô no prejuízo. Ou seja, ele tá desvalorizando o valor teórico da ação. Tá? É para isso que serve o modelo de Gordon, para que a gente estime, né, um valor teórico de uma ação. Né? Lembrando que aqui não tem uma variável, existe críticas ao modelo de Gordon. Uma das críticas qual é, pessoal? Que não há o risco não está sendo colocado aqui, né? Não tem uma medida de risco, tá? Tá só se baseando nessas três variáveis, no valor dos dividendos, na taxa de crescimento e na rentabilidade que o acionista espera. Outro exercício, né? Estima-se que os dividendos anuais proporcionados por uma ação cresçam a uma taxa real constante de 2% ao ano, cresçam, é o G. Admita-se que o valor esperado para o próximo dividendo seja de R$5 daqui a um ano, obtenha o valor teórico da ação, sabendo que o risco do investimento é compatível com uma taxa real de 10%, né? Falou em risco aqui para o final, tá falando da taxa de atratividade, né? O cara quer no mínimo para investir na empresa 10%. Se vocês botarem ali na calculadora, né? Então 5 fica em cima, 0,10 menos 0,02 dá 0,08 dividido por 5, 62,50. Tá? Acompanhe aí, né? Então só colocar na fórmula P é o dividendo 1 dividido por I menos G. I sempre na frente de G, tá, pessoal? Então, tá aí o valor teórico. Prof, o que significa isso? Que se eu chegar a oferecer essa ação, se eu comprar por 60, eu paguei barato, porque ela valia 62. A taxa de crescimento e para o dividendo que ela vem distribuindo, claro, olhando para o passado, não considerando o risco neste momento, nada disso. Eu estou olhando neste momento agora para a empresa, né? Por isso uma das críticas do modelo de Gordon, porque ele não está considerando o risco daquele momento, daquele período, daquela carteira, tá? Mas pode ser uma medida de cálculo. Outra coisa que é importante, então, além da gente entender como é que emite uma ação, quais são os passos, conhecer o modelo de Gordon, né? Entender como é que calcula o valor teórico, é a gente calcular a rentabilidade de uma ação, gente. A rentabilidade de uma ação, ela é calculada, eu vou mostrar para vocês fazerem na HP, né? Todos vocês têm uma HP aí, se não tem, vocês entrem em contato comigo, e a gente tem vários HPs para emprestar, né? Isso não é um problema. No início do semestre a gente já conversou sobre isso, né? Então, vou mostrar para vocês os cálculos sempre pela HP.
Então, imagine ali para calcular rentabilidade. O que é rentabilidade? É qual é o rendimento que ela gerou, né? Qual é a taxa que ela gerou ao final de um determinado período, depois de tudo aquilo que ela me rendeu. Uma ação A foi adquirida no início de X1 por 2,20. Então, comprei a ação a 2,20 e foi vendida por 2,50, após o investidor ter recebido 0,15 por dividendos, 0,15 centavos de dividendos por ela. Então, qual é a rentabilidade de uma ação? Uma ação, quanto é que dá para nós? Então, gente, a gente diz que a rentabilidade de uma ação ela é medida por duas variáveis. O quanto de dividendo você recebe, mais o ganho de capital. O que é o ganho de capital? A diferença entre a compra e a venda. Ali tem 30 centavos de ganho de capital. Então, zerem a HP, FREG, tá ali o passo a passo, FREG, GEND, para zerar a HP, FREG, GEND, 2,20, CHS. O que é o CHS? CHS representa a saída, porque eu paguei PV. Então, eu paguei 220 de saída, né? Então, no fluxo de caixa, a gente faz um desenho, né? E ele tá saindo, porque eu investi. O que eu recebi de volta? Eu recebi de volta 2,50 mais os 15 centavos. Então, 2,65. 2,65 é o FV. Lembre da matemática financeira. PV, valor presente, FV, o valor futuro, o valor que eu recebi. Um N, aperta aí e vocês vão ter a rentabilidade lá da carteira de 20,45. Então, isso é bem importante, né? Bem simples, usando matemática financeira, né? Vocês poderiam também fazer por fórmula, mas a gente tem esse instrumentinho aqui que pode nos ajudar, então nós vamos fazer por HP, que fica mais fácil, né? Mais rápido, mais simples, e é também pra gente usar nossas HPs aí que a gente tanto comprou, gastou, né? E tá usando. Tá? Mas fiquem à vontade, se quiserem fazer por fórmula, também podem fazer, tá? Então, vocês descobriram que essa ação, ela rendeu, então, 20,45. Imagine que a gente estava esperando 20. Opa, rendeu mais do que a gente esperava. Não, a gente estava esperando 40. Ah, então, tá baixo, né? Vou vender essa ação. Bom, agora nós falamos então tudo de capital próprio, agora eu vou focar um pouquinho para vocês sobre fontes de financiamento de longo prazo de capital de terceiros, né? Fontes de financiamento de capital de terceiros de longo prazo, a primeira e mais conhecida de vocês é empréstimos e financiamentos, né? Aí a captação ela pode ser direta, empresa com banco, ela pode ser por meio de repasse de recursos do governo federal, de interno, externo, né? Linhas de crédito interna ou externa. Qual é o problema, basicamente, gente, dos empréstimos e financiamentos no Brasil? O encargo financeiro é alto, né? Bastante. A taxa de juros, ela se torna, muitas vezes, pouco atrativa para o investidor, né? Para as empresas, né? E aí, por causa dos encargos, a baixa oferta, né? Às vezes, também... Vocês conseguem até, às vezes o encargo é bom, mas a oferta é específica para um segmento, né? E aí fica complicado, né? O BNDES às vezes oferece linhas de crédito bastante interessantes, só que podem ser para determinados setores específicos, para a agroindústria, agora para o metal mecânica, e a minha área é vestuário, não consigo. Maturidade reduzida, o que é a maturidade? É o tempo para pagar, né? Se vocês compararem outros países, há 30, 20 anos para pagar um financiamento. No Brasil, é difícil um empréstimo para a empresa com maturidade muito longa, né? Os critérios de concessão, às vezes, também com bastante exigibilidade. O que é os critérios de concessão? Basicamente, é aqueles critérios que vão definir o crédito, né? Vamos dizer assim. Às vezes a empresa tem que ter 5 anos de atuação no mercado, tem que ter fiador, tem que ter liquidez X, pode criar um índice padrão lá para, né, um corte para conceder. Então são aspectos que a gente diz assim que prejudicam essa linha de crédito.
Aqui, claro que, obviamente, a gente destacaria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né, que tem vários, anualmente, o BNDES cria linhas de crédito, né, para financiar, ali, por exemplo, o Finame é uma linha de crédito aberta, financiar o comércio de máquinas e equipamentos para a indústria, então as indústrias podem acessar o Finame, claro que tem que atender às regras. O BNDESPAR também promove, o BNDES tem uma linha dentro, né, que é só para levar a subscrição de ações para o mercado de capitais, né, para as empresas que querem, de menor porte, querem entrar no mercado, né, cobrando uma taxa com base na TJLP e na spread de risco, né, e que dão uma maior maturidade. Então, assim, é uma estratégia interessante, né. Todo ano a gente tem, porque é baseado em políticas públicas, estratégias para financiar. Então, as empresas devem estar atentas ao que o BNDES publica aí de estratégia de financiamento. Bom, como é que a gente calcula lá financiamento? Bom, vamos imaginar aqui um exemplo. Aqui vamos relembrar a tabela Price, né, e tabela SAC. Como é mais comum Price, as empresas fazerem Price, qual é a diferença entre a tabela Price, né? A tabela Price, nós vamos mostrar, vocês vão ver que a prestação é fixa. Tá? As empresas querem buscar um financiamento lá de uma máquina, num banco, no BNDES, e elas geralmente deixam a prestação fixa. A SAC a amortização é fixa. A prestação é variável e a amortização é fixa, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a situação mais comum, que é a Price, né? A grande maioria das empresas gostam de manter a prestação até para fins de fluxo de caixa, né? A gente tem a pessoa jurídica gosta, né, de atuar mais no modelo Price, mas poderia ser SAC, é uma decisão da empresa. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Uma empresa deseja R$80 mil para financiar o capital de giro e pretende amortizá-lo no prazo de 10 meses. E aqui eu fiz 10 meses, mas tu tá falando de longo prazo. Só para ficar fácil o nosso entendimento, né, gente? Imagina eu montar uma tabela Price aí de 20 anos, né? Eu ficaria até amanhã aqui mostrando ela para vocês. Eu vou mostrar mais curtinha para, né, e nos nossos exercícios também vamos fazer um pouquinho mais curta, nosso trabalho, para vocês só praticarem, né? O custo de operação é de 3% ao mês, com prestações iguais, vencendo a primeira parcela em 30 dias. Então, falou em prestações iguais, sei que é Price. Falou em amortização igual, eu sei que é SAC. O banco cobre IOF de 0,041 ao dia e 0,38 sobre o valor de financiamento e tarifa de abertura de crédito de R$145 pago integralmente na liberação dos recursos. Então, o banco cobra IOF ao dia, cobre IOF pelo total do financiamento, é comum, tá, gente? E tarifa de abertura de crédito de R$145, tá? O empréstimo foi liberado no dia 14 de fevereiro de 2008. Pede-se qual é o valor da prestação, qual é o valor do juro, o valor dos juros, o valor do F, qual é o custo efetivo da operação, tá? Não precisa ver a tabela na página, porque eu coloquei a tabela aqui, tá? Mais pra frente. Mas se não tá lá no livro, né? Esses exercícios podem ir acompanhando também pelo livro. Então, valor da prestação, usando HP, tá ali, né? FREG, GEND para limpar HP. Coloque em 80 mil PV. O que é 80 mil PV? É o que entrou para a empresa. A empresa vai receber, na verdade, ela vai receber um pouco menos, mas ela vai pagar sobre 80 mil, né? O banco já desconta uma parte como IOF e taxa, mas ele cobra sobre os 80. O banco cobra sobre o total, ele desconta, mas ele cobra sobre o total. 80 mil é o PV, por isso que é positivo, né? 3 é a taxa de juro. Quantos meses? 10 é o N, é o prazo. Aperta em PMT. Vocês vão ter aí, vai aparecer na HP de vocês, menos 9.378,44. Por que menos? Porque é saída. Prestações é você pagando. Era aquela ideia do gráfico do fluxo de caixa. Entrada para cima e 10 meses saindo, né, para baixo. Então, tá pronto. Eu vou começar fazendo a minha tabela, ó.
N é o número de períodos, a data, eu coloco as datas, o saldo devedor, vou chegar, né? Em cada mês, quanto é que eu devo, a amortização, que é a prestação menos os juros, que eu vou calcular, né? Sempre sobre o saldo devedor. A prestação, tá aqui, que foi o que eu já calculei, e aqui o número de dias transcorridos para cálculo do IOF, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, vou começar aqui, a prestação já está posta. 10 prestações de 9.378,44, tá aqui. Prof, como é que eu calculo o juro? É a taxa 3% de 80 mil. Se vocês botarem 3% de 80 mil, que é o que eu devo ali no final do primeiro mês, vai dar 2.400. Tá? Então, é a taxa de juros sobre o saldo devedor. Dá 2.400. Como é que eu sei a amortização, prof? É a prestação menos o juro. Dá 6.978. Vou repetir, para calcular a prestação, essa parte dos dias IOF eu vou explicar, depois que eu explicar primeiro esse, até aqui. Então, eu preencho, monto a minha tabelinha, boto o número de prestações, por isso que a gente está fazendo só 10 meses. Calculo, começo pela prestação, que eu já mostrei aqui como fazer na HP. Agora, eu vou calcular o juro é a taxa sobre o saldo devedor, 2.400, perdão, menos 9.378,44 dá 6.978,44. O saldo devedor lá no final do primeiro mês é 80 menos a amortização, 73.021,56. Faço a mesma coisa para o segundo mês, perdão. Prof, a prestação já está posta. Como é que eu calculo o juro? Taxa de 3% sobre não mais 80, 7.021,56. Vocês vão chegar em 2.190,65. A amortização é a prestação menos o juro, 7.187,79. Pessoal, vejam que o juro, ele começa mais alto e eu pago mais juro no início da prestação, pela tabela Price, e menos no final. No final, eu estou pagando mais montante do que juro. Então, vejam que ao final, na amortização, eu vou ter pago os 80 mil, eu amortizei todo o valor. Então, o total de juros é só puxar um total. Depois que eu fizer todas para os 10 meses, eu vou ter 13.784,41. Esse é o total de juros. 80 mil é a amortização, claro, é o valor total. E a soma desses dois é 93.784, que é exatamente, se eu somar esses dois e somar isso aqui, é o total que eu paguei. Eu paguei para o banco para pegar 80 mil, eu paguei 93.784,40. Tá? E, obviamente, no final do 10º mês, eu não tenho mais saldo devedor, porque eu liquidei, eu acabei com... Às vezes, você só vai dar uma diferença de 1 centavo, não tem problema, tá? É arredondamento. Prof, então aqui eu já entendi. Prestação, juro, amortização, saldo devedor. Ok. Prof, como é que quantos dias transcorreram, tá? Lá para mim calcular o IOF, eu tenho que saber, pessoal, o número de dias transcorrido da data 0, que é 14/1/2008, até 14/1/2008 até 14/3/2008 foi transcorrido 29 dias, tá? Como é que eu posso fazer isso pela HP? Basta eu colocar lá na minha HP a data inicial, então 14, enter, perdão, 14, F fim de GEND 0, 14/02/2008, enter. Tá? Vou repetir, coloquem a data inteira, a data 1, 14/02/2008, apertem enter, digitem a segunda data, 14/03/2008, e apertem essa teclinha aqui, ó. A minha HP acabou a bateria, então não consigo mostrar para vocês vão conseguir fazer aí. Variação percentual, vai dar para vocês o número de dias que variou da data 14 do 2 até 14, ou faz no calendário, né? 29 dias.
Prof, como é que foi 60 dias? Quantos dias transcorreram da data 0, que é 14/02 de 2008, até 14/04 de 2008? Pessoal, é sempre da data inicial até a data 2. Tá? E assim eu vou fazer para a data 3, sempre fixando a primeira data para as outras datas. Então, fazendo pelo HP vai dar bem certinho para vocês o número de dias. Em vez de vocês ficarem contando lá no calendário, pegar um calendário, prof, vocês não vão ficar fazendo isso. Pessoal, já localizei aqui, vamos pegar HP para a gente calcular os dias. Então, já mostrei para vocês como calcular a prestação, o juro, a amortização, o saldo devedor. Para calcular os dias, quantos dias transcorreram da data 0 até a data 1? Esses 29 dias. Como é que a gente faz? Vou mostrar para vocês na HP. Aqui é a nossa HP. Vocês vão digitar a primeira data, 14/02/2008. Enter. 14/02/2008. A luz ajuda aí. Vocês vão lá, 14/03/2008. Não apertem Enter, digitei a segunda data, G, que é o azulzinho, EX, que é a variação opa, prof, ali ó, vamos pegar uma caneta. Em tempos de pandemia, a gente se adapta, GEX. Teclinha lá, que embaixo no azulzinho significa variação de dias, meses e anos. Olha lá os 29, tá lá os 29. Prof, vou fazer para a segunda data, então tem que descobrir quantos números, em vez de pegar o calendário, né? Ninguém vai ficar pegando o calendário lá e fazendo manualmente, vamos fazer pela HP. Prof, entendi, então vamos para a segunda data. Vamos lá para a segunda data. Como é que eu faço para chegar naquele 60 ali que tu chegou, prof? 14, sempre fixa a data 1, 14/02/2008. Aperta Enter. A data 0, ela é fixada, ela vai ser sempre em relação a ela. Vamos para a segunda data. A segunda data é 14/04. Todo o empréstimo ele transcorre de 30 dias. Não aperta Enter, ó, a data do dia da segunda linha ali, né, da terceira, na nossa tabelinha, da segunda prestação, GEX, ela tá pensando, olha lá, 60 dias, ok? E assim vocês vão fazer sucessivamente para cada data. Vou repetir, fixem a data inicial e a data que vai variando, ela sempre vai mudando. Vocês vão descobrir que lá, da data 0 à data 1, variou 29 dias. Da data 0 à data 2, 60 dias. São dias corridos, pessoal, tá? Para calcular o IOF diário. Ok, prof, entendi como é que eu chego no número de dias. Então, em vez de ficar lá pegando o calendário contando na mão, vocês façam nas suas HPs, tá? A amortização, pessoal, diária, tem um IOF fixo, que é aquele 0,31, e tem um IOF diário, que é 0,0041. Divide por 100, né, esse valor, olha lá, 0,41 ao dia. Onde é que tá escrito isso? Tá lá no problema, ó. 0,041 ao dia. Prof, 0,041 é 100%, divide por 100, né? Vocês vão ver que vai diminuir mais ainda, multiplica pela amortização, ó, o IOF é sobre a amortização. Quanto é que é a amortização? 6.978,44 daquele mês. Vezes o número de dias, 29 dias. Deu 8,29. Se botar duas casas após a vírgula, tá ali os 8,30. Então, eu paguei de IOF R$ 8,39 no primeiro mês transcorrido. No segundo mês, eu faço a mesma coisa. Divido a taxa do IOF diário por 100, multiplico pela amortização daquele mês, que não é mais 6,98, é 7,187,79, vezes 60 dias. E vai dar 17,68. Pessoal, vocês vão fazer isso
têm que, por favor, vocês têm que ir fazendo para vocês pegarem o jeitinho, tá? Da tabela price. Ou seja, depois só puxar um total, vocês vão descobrir que a amortização total de IOF, ou seja, quanto a empresa pagou de IOF nesta operação diariamente, foi um total de 571,21. Feita a tabela, tá pronta. Agora eu consigo fazer as respostas. A primeira pergunta foi o valor da prestação, a gente já deu. O valor liberado no ato do empréstimo. O valor liberado no ato do empréstimo é os 80 mil menos o IOF sobre o financiamento que foi dado. Disse que 0,38 de 80 mil. Então, 0,38, 80 mil, 0,38%. R$304 foi pago de IOF no ato. Menos 145 é a taxa de abertura, menos IOF diário. O banco calculou quanto é que daria, né? E já descontou no ato. Então, 80 mil, menos 304, menos 145, menos 571,21, vocês vão descobrir que a empresa recebeu na conta corrente dela, não recebeu 80 mil, ela recebeu 78.974,80. Por quê? Porque na abertura ela pagou a taxa de abertura, ela pagou o IOF sobre a operação e ela pagou o IOF diário. O valor pago de empréstimo já tá lá, a gente já sabe. Total 93.784,40. A prestação 9.378,40. E o IOF total é a soma do IOF diário mais o IOF sobre a prestação. IOF total 875,21. Ok, pessoal? Tá? A soma dos dois, prof, de onde é que saiu? É o IOF diário mais o total sobre a operação. O custo efetivo da operação, pessoal, agora é a gente fazer lá pela nossa HP. O custo efetivo da operação, então, quanto é que a empresa recebeu efetivamente? Quanto que entrou para ela? 78.979,80. PV. Então, eu botei o valor e informei que foi o PV. Quanto é que ela pagou? Ela pagou 9.378,44 CHS G PMT. Quantas prestações ela pagou dessas? 10N. Aperta aí. E vai dar 3,25% ao mês, né? Então, observem que é bem simples, né? Basta vocês usar a lógica da matemática financeira. Então, o PV efetivo que a empresa recebeu, 78 F reg G F fim de F reg G end para zerar HP. Recebeu, vou repetir, 78.979,80, prof. Esse é o PV. Pagou 9.378,44 CHS PMT. Pagou 10 prestações N. Aperta aí e vai dar lá os 3,25. Tá? Então, essa é a maneira bem fácil de fazer o nosso cálculo, né? Outra maneira também poderia ser usando a função G, né? Que é a função azul, que é 78.979,80 GCF0. Esse é o valor que entrou. 78.900 GCF0. GCF0. 9.378,44 CHS para negativar
GCFJ, CFJ, que é as prestações. 10 GNJ, que é o número de prestações. Aperta FIRR. 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 IRR é essa aqui, ó, que tá aqui em cima. Em cima do FV, ó. FIRR. Ó, deu os 3,25 ao mês. Então, pessoal, na verdade, aquele valor que diz que custou de 3% ao mês, a gente descobre, que o custo efetivo é mais que 3. Claro que é mais que 3, é 3,25. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, a empresa não recebeu os 80. Se ela tivesse recebido 80, seria 3, mas ela recebeu menos do que 80. Então, o custo efetivo da operação dela é mais alto, né? Porque ela paga mais, né? Porque ela é descontada de IOF, de taxa de abertura, né? Eu peço 80 para o banco, mas o banco nunca me dá 80, ele me dá menos. Isso é interessante a gente perceber, né? E nos cobra mais. O banco sempre ganha, né? Duplamente, triplamente, e assim ele continua vivendo. É disso que ele vive, né? Então, pessoal, da tabela price é isso, né? É vocês saberem montar a tabelinha, calcular, se ficar alguma dúvida, né? Depois a gente vai fazer uns exercícios e vai ter um momento síncrono lá para vocês irem perguntando, qualquer coisa a gente retoma, tá? Bem importante, então, a gente entender como fazer todos os cálculos. Vamos falar ainda de subscrição de debêntures, né? A subscrição de debêntures é uma outra maneira da gente captar recursos no mercado de capitais, só que buscando recursos de terceiros, né? Conforme eu já falei, as debêntures, gente, são títulos de médio e longo prazo emitidos por companhias de capital aberto ou fechado, nunca público as de capital fechado, né? Então, como é que funciona isso? A empresa, ela vai lá e emite um título, um papel, diz, ó, preciso de dinheiro, quem quer comprar? Só que a pessoa que compra esse título, pode ser pessoa física ou jurídica, quem estiver lá operando na bolsa, ela não é acionista da empresa. A natureza da debênture é ser um credor da empresa. Vamos, para ficar mais fácil o entendimento, vamos pensar no agiota, aquela pessoa que empresta dinheiro pra gente, cobra uma taxa e nos devolve, a gente tem que pagar para ela depois o valor, né? Esse mercado, ele tá dentro do Bovespa Fix, do B3 Fix, né? Dentro lá da Bolsa de Valores. E a gente coloca, as empresas colocam esses títulos, então elas, em vez de colocarem ações, elas colocam esse título a um custo, obviamente, e a um período definido de resgate. Essa é uma grande diferença da ação para a debênture, que a debênture, ela tem uma data de resgate, tem uma taxa de juro definida, e ela pode ter mais 4 características, tá? Que eu vou falar para vocês. Uma debênture, ela pode ser conversível ou não conversível. O que é conversível ou não conversível? Pessoal, conversível é quando existe uma cláusula lá no título que diz para nós que a ação, ela é, caso o acionista deseje, ela pode ser convertida em uma ação, tá? De modo geral, as debêntures são não conversíveis, ou seja, o acionista não tem essa possibilidade, né? Ao final lá da quitação, em vez dele querer o dinheiro de volta, ele pode converter numa ação, ou seja, ele passa a ser uma ação do capital da empresa, tá? Quem toma a decisão se vai querer usar a cláusula de conversibilidade, caso ela exista, é a pessoa que está com a debênture, é o credor da empresa. Ela pode ser nominal ou escritural. Nominal, o nome já está dizendo, nominal é quando ela é nominal a pessoa, e aí é como um cheque, né, nominal, só aquela pessoa pode descontar, e escritural é quando ela está num livro, ela é só numerada. Inclusive as debêntures, elas podem também ser negociadas no mercado secundário. Então imaginem que eu comprei uma debênture lá da Gol, tá? Eu dei o crédito, eu quero negociar para uma outra pessoa ficar com esse dinheiro. Eu posso vender para ela? Pode, e ela receber o valor depois. Claro que essas negociações, elas vão ter o que a gente chama ágio ou deságio. O que é uma debênture negociada com ágio? Acima do valor nominal. Toda debênture, ela tem um valor nominal, que tem uma ação. O valor nominal é o valor teórico dela.
valor nominal lá 50 reais. Eu posso, é uma ação de uma empresa que está bem valorizada, eu posso negociar tanto no mercado primário ou secundário com ágio acima do valor nominal e deságio abaixo do valor nominal, ou seja, o valor abaixo. E ainda uma debênture, ela pode ter garantias reais, flutuantes e quirográficas. O que é uma debênture com garantias reais? O nome já está dizendo, é quando na cláusula da debênture já vem lá no título que aquela debênture tem um ativo X, o nome do ativo, caso a empresa não quite aquele crédito. Então, em troca, a empresa vai receber um caminhão, por exemplo, pelas debêntures. Flutuante é quando diz que tem uma garantia, mas não diz o tipo de ativo. É um ativo que ela diz que tem um valor, vamos dizer assim, tem uma garantia de 50 mil reais que será dada com determinado ativo a ser definido. Ou seja, a empresa sabe, o credor sabe que tem uma garantia, mas ela não sabe qual é a garantia exatamente. E quirográficas é aquelas sem garantias, né? Que é aquelas que não tem cláusula de garantia, tá? Então, obviamente que dependendo dessas cláusulas, aí a debênture vai ficando mais cara ou mais barata, tá? E ali tá o mercado onde vocês encontram. Bom, vamos calcular o rendimento, né? Vamos ver que cálculos nós temos que fazer de debêntures. A empresa Alfa, no dia 1º de 2007, resolveu emitir 5.000 debêntures no mercado de valor, emitir 5.000 debêntures no mercado ao valor nominal a R$10. Veja que cada debênture tem um valor nominal de 10 reais. O prazo para resgate é de 1/4/2009. A remuneração prometida é de 14% mais correção monetária. Os juros são pagos trimestralmente sobre o saldo corrigido. E a correção monetária é paga ao final do resgate. A colocação dos títulos só foi possível com um deságio de 8%. Qual é o valor recebido pela empresa? Pergunta. Então, aqui estão os cálculos. Então, a primeira coisa, o valor recebido pela empresa, 5 vezes 10, a empresa deveria receber 50 mil, menos 8%, a empresa recebeu 46 mil. O valor pago ao debentorista foi de... Então, vamos lá. Quanto é que eu paguei para o debentorista? 50 mil, era o valor que obviamente, lembra, eu recebo menos, mas eu vou ter que devolver. 50 mil é o que eu vou ter que devolver para o credor. 1,4, o que é 14? 14, cuidado com o 14. Os juros está ao ano, mas ele é pago ao trimestre. Então, eu tenho que converter esses juros. Isso é equivalência de taxa. Como é que eu converto? Quantos trimestres tem no ano? 4. 1 mais a taxa dividido por 1,4 vai dar a taxa trimestral. Menos 1, tá? Isso aqui é a equivalência de taxa. Vocês aprenderam lá em matemática financeira, tá? Como é que eu calculo uma taxa que é de ano para trimestre? 1 mais a taxa anual dividido por quantos trimestres tem no ano? 4. 1 dividido por 4 e eu vou transformar a taxa ao trimestre. Se fosse ao semestre, quantos semestres tem? 2. Se fosse ao mês, 1 por 12, tem 12 meses. Então, 50 vezes a taxa dá 1,64,97 ao trimestre. Aqui está a taxa só para vocês saberem ao trimestre. 3,33 ao trimestre. Então, cuidado com os exercícios que falam para vocês que a taxa é o ano, mas paga o trimestre, paga o semestre. Tem que converter, transformar a taxa em equivalência de taxa. Já aprendemos isso lá em matemática financeira, né? Só estou relembrando aqui para vocês calcularem. Portanto, a taxa trimestral nada mais é que 1,64,97. Prof, o valor pago, então, para o credor é os 50, ele vai querer todo o valor de volta, mais 13,36. O que é 13,36? Quantos trimestres tem nesse período? 1,6644 com 97. Não tem 8 trimestres? De 1/4 de 2007 a
1 de 4 de 2009, nós temos 8 trimestres. 8 trimestres. 8 vezes 1,644 com 97 vai dar os 13.329, se vocês arredondarem, 13.320. 13.320 mais 50 dá 63.320. E esse é o valor pago ao debentorista. O valor pago à empresa, o valor pago ao debentorista, tá, pessoal? E agora o custo efetivo da operação tá aqui pela HP, usando as fórmulas da HP. FREG, custo efetivo é o IRR, nós já fizemos no exercício anterior da Price. Então eu zero a minha HP, FREG, quanto é que a empresa... Aqui, ó, o custo efetivo para o debentorista, tá? Então, o debentorista teve que dar para a empresa 46 mil, por isso que tá negativo, se fosse olhando para a empresa. CHS, GCF0. Então, ele teve que dar 46 mil, ele recebeu 1.665, eu arredondei aqui, GCFJ, ele recebeu por 7 trimestres essa mesma quantia, 7GNJ. N é o número de dias. Aqui é as entradas e aqui é o CF0. Procurem lá na HPzinha de vocês. É usando essas, ó, usando as funções azul da HP, tá? A última prestação ele recebeu o total mais o último trimestre de juro, né? No último trimestre, então, ele recebeu 51.665, tá? Prof, onde é que saiu esse 51.665? É o 50, que é o valor que ele deveria receber no total pelo que ele emprestou, mais o último trimestre de juro, que é 1.665. GCFJ, aperta FIRR, dá 4,55 ao trimestre. Então, façam na HP de vocês F, REG, né? Como a prof colocou lá, e vocês vão ter lá 4,55 o custo efetivo da operação no trimestre. Então, no trimestre não custa 3,33, na verdade, custa 4,55. Por quê, prof? Porque a empresa não recebe, gente, os 50 mil que ela está subscrevendo porque ela teve um deságio. Prof, se ela subscrevesse com valor nominal, então o custo efetivo seria o mesmo. E se ela subscrevesse com ágio, então o custo seria mais baixo, tá? Mesmo cálculo, não muda nada. E aí, gente, pra gente fechar, né, a nossa última maneira, então, de capital de terceiros, nós temos empréstimos e financiamentos, nós temos debêntures e, por fim, nós temos o arrendamento mercantil. O que é o arrendamento mercantil? É o leasing, né, gente? O leasing, ele nada mais é que um aluguel, se vocês forem pensar. Só que, cuidado, existe 2 tipos de leasing, tá? O leasing operacional, que é o aluguel propriamente dito, e o leasing financeiro, que é quando eu tenho a intenção de pagar naquele aluguel um valor residual que já me garanta ao final do período de arrendamento o bem. Então, cuidado, eu vou repetir, existe 2 tipos de arrendamento, o operacional e o financeiro. De modo geral, as pessoas fazem leasing de máquinas e equipamentos de forma operacional, quando não tem a intenção de ficar com o ativo. O ativo ele está cedido, ali é uma despesa de aluguel, o valor apenas está figurando como uma despesa, ele não é nossa, a depreciação não é minha, a manutenção não é minha, cabe à arrendatária, tá? Já o leasing financeiro, o que muda? O leasing financeiro, pessoal, obrigatoriamente eu tenho a intenção de ficar com o bem já deve ser ativado na empresa. O que é ser ativado na empresa? Ele entra para o meu ativo imobilizado. Eu estou comprando financiado o bem. Como é que eu sei quando é um leasing operacional e quando é um leasing financeiro? Que no leasing financeiro sempre vai falar de uma coisinha chamada valor residual. O valor residual é aquele valor a mais que você pode pagar na prestação, no início ou no final do bem, para ficar com o bem. Tá? Aqui nós temos um exemplo de leasing financeiro, que é o foco da nossa aula de hoje também, né? Porque o operacional não tem natureza financeira.
Considere um contrato de leasing no valor de R$30.000 e o valor residual garantido fixo de 8.580. Então, falou em valor residual, eu já sei que não é mais um leasing operacional, que é um leasing financeiro. O que tem esse leasing financeiro, gente? Esse leasing financeiro, o que significa para mim? Que eu não estou mais comprando, eu não estou só alugando essa máquina, eu estou comprando a máquina. O prazo de contrato é fixo em 30 meses, então por 30 meses eu vou pagar 30 prestações mensais iguais, né? A taxa de juro é cobrada 2% ao mês. Qual é o valor da prestação? Bom, então, fazendo pela HP, nada mais é, eu estou comprando uma máquina, está entrando a máquina para mim, então a financiadora está me dando a máquina, né? R$30.000, esse é o valor, mas eu não estou pagando à vista, né? Eu estou parcelando. Então, 30.000 CHSPV, eu vou pagar um valor futuro ao final do contrato, o nome já está dizendo lá, fixado, garantido fixo, né? Daí, vou botar lá no final do meu contrato, de 8.580 é o FV, 30N para descobrir a prestação, né, gente? 30 meses, 2 é a taxa, cuidado que sempre o mês, a taxa e o ano e o período tem que estar na mesma medida. Se não tiver, a gente tem que fazer aquilo que eu já falei, equivalência de taxa. Aperta IPMT, vocês vão ter uma prestação de R$1.128. R$1.128. Em todo o leasing financeiro a gente tem ISS, que é a operação, o imposto sobre serviço. Tá? Hoje está em 2%, mas pode estar mais, coloca mais 2% e aí descobre que a prestação está em 1.550,56. Então é bem simples, né? O leasing não é um problema, é fácil, né, de achar. A prestação é calculada pela HP, né? Simples, né? Então basta informar o PV e o FV, sendo que um é entrada e outra saída. Prof, eu poderia ter posto o PV positivo como entrando para a empresa? Poderia. E saindo, então aqui é para arrendatária, na visão da arrendatária, a arrendatária está me dando a máquina, né? Me dando sim, porque no final eu terei pago a prestação e o valor residual. Então eu vou ficar com esse bem, tá? O bem é meu. Seria isso, tá, pessoal? Obrigada. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Foi um pouquinho mais extensa, mas necessária, tá? A gente conversa no nosso próximo encontro e até a próxima. Agora vamos fazer exercícios para fixar o conteúdo. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.